Olá, seja bem-vindo ao curso de Projeto de Redes de Distribuição Urbana da ProEng Cursos. Nesta aula, vamos dar início ao módulo 1 do curso de Projeto de Redes. É um módulo mais teórico, pois é necessário que você conheça os pontos mais importantes da NTC 841001 e que é a norma que vai nortear todo o nosso aprendizado. Para iniciar, vamos conhecer as configurações básicas da rede? Vamos iniciar então a nossa aula introdutória, a nossa aula 1, onde a gente vai falar de sistemas radiais com recurso, sem recurso, mas antes, eu acho muito importante comentar aqui que vocês vão utilizar nesse curso, nessa etapa do curso, é muito importante que a gente conheça aí essa norma de projetos de redes de distribuição urbana. Então, onde que a gente vai encontrar? Essas normas, elas estão todas disponíveis no site da Copel. Vocês vão entrar lá em copel.com e lá vocês vão verificar que lá embaixo, nesse item aqui do site, vocês vão encontrar aqui normas técnicas. Então, vocês vão acessar o normas técnicas, aqui vocês vão perceber, vocês terão diversos acessos a várias normas diferentes. Esse é um módulo bem teórico nesse início, então é importante que vocês saibam que nós precisamos conhecer essa parte teórica. Ela é um pouco mais cansativa, mas ela é muito importante para que a gente possa, ao longo do curso, as coisas começarem a ficar mais claras para vocês. Essa norma, então, ela tem por objetivo estabelecer critérios básicos para a elaboração de projetos de redes de distribuição urbana da Copel, da Companhia Paranaense de Energia. Para tanto, então, foram considerados para fazer essa norma aí os procedimentos que são definidos nas normas brasileiras registradas, a ANBR, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, a ABRAD, particularizados para o sistema Copel. Quando vocês entrarem ali em normas técnicas, vocês vão ter acesso a esse item, normas técnicas. Vocês vão verificar aqui do lado que vocês têm várias opções para que vocês possam acessar, mas a gente vai utilizar bastante aqui essa norma de montagem de redes de distribuição. Nós também temos aqui projetos de redes de distribuição, nós temos diversos manuais de instruções que vocês podem também utilizar. Então aqui vocês vão encontrar vários itens que vão ser úteis aí ao longo do nosso curso. Eu vou mostrar para vocês as principais normas que nós utilizamos e como nós a encontramos aqui no site da Copel. Então, é muito importante o conhecimento aí dessas normas. Então, quando vocês entrarem lá na parte de montagens, vocês vão encontrar essas várias opções, Quando você escolher lá normas técnicas, então nós temos aqui montagem para equipamentos especiais, nós temos também montagem de rede de distribuição aérea, montagem de rede compacta, outro que a gente vai utilizar bastante aqui, montagem de rede secundária isolada, rede de distribuição protegida. Essas são as principais normas que nós vamos utilizar e vocês podem consultar aí no site da Copel. São vários módulos, então é muito importante que a gente não pule etapas e que vocês tenham paciência nesse início para que possam consolidar aí o seu aprendizado. Então, nesse caso, se a gente escolher aqui montagem de RDA, por exemplo, vocês vão ter aqui as diversas estruturas. Então, vocês podem, por exemplo, se eu escolher aqui uma estrutura do tipo N1, olha só, essa norma aqui, e vocês clicarem nela, ela vai aparecer para vocês o tipo de estrutura a que se refere, que vocês escolheram aqui. Então, aqui você vai ter as informações aqui até da distância do isolador para o seu poste, da distância entre os isoladores. Vocês vão perceber aqui no caso da estrutura N1, esse isolador do meio está mais próximo da lateral aqui, ele está mais distante deste outro. Então aqui vocês vão encontrar
várias estruturas, até estruturas rurais, por exemplo, né, para estruturas tipo 1, que não é o caso aqui do nosso curso, de estruturas U3, U4, que são redes monofásicas que a gente utiliza mais na área rural. Então vocês terão acesso aqui. Aqui eu só coloquei um pedaço, quando você escolher aqui a montagem de RDA, para que vocês possam consultar, mas tem várias informações, né? Essa norma aqui, ela vai da NTC 849000 até a 245, né? Então aqui vocês vão verificar aqui o número da norma que vocês querem. Então é bem fácil o acesso. Aqui nós temos, se a gente escolher a norma de montagem de rede compacta, por exemplo, vocês também vão ter as diversas estruturas de rede compacta e vocês podem acessar uma a uma. Então, por exemplo, essa 855016 é a norma de montagem da estrutura C1, que a gente vai conhecer ao longo do curso. Então, se vocês clicarem neste item, ela vai aparecer para vocês aqui o tipo da estrutura, inclusive com as descrições, né? Cada letrinha, cada número, conjunto de números desses aqui, está relacionado nessa própria página, onde vocês vão ter as informações mais detalhadas a respeito disso. Se vocês escolherem lá norma de montagem de rede secundária isolada, RSI, por exemplo, e clicarem lá na estrutura SI4, essa estrutura aqui, ó. Então vocês já vão cair nesta página, né, com todas as informações, falando aqui das estruturas, e dessa maneira fica mais fácil de vocês se familiarizarem. Aqui também, onde vocês têm a opção na lateral de projetos de redes de distribuição, vocês vão encontrar aqui, ó, a norma de projeto de rede compacta protegida, de rede secundária isolada, de dimensionamento de estruturas de redes de distribuição, que ela vai já cair nesta página aqui, ó. Se eu escolher a de dimensionamento, ela já cai direto nessa página aqui. Aqui eu tenho vários MITs, né, que são os manuais de instruções técnicas, onde vocês vão ter oportunidade até de conhecer as atividades de manutenção de rede, as atividades de operação de chaves para quem tem interesse aí nessa parte, né? Procedimentos para poda de árvores. Então aqui são diversos assuntos que nós temos e que vocês podem consultar a partir do site da Copel. Ok, pessoal? Nesse caso aqui a gente tem, se vocês escolherem a norma aqui de compartilhamento, por exemplo, ele vai trazer a norma de compartilhamento de infraestruturas de redes de distribuição, né? Então você clicando nesta parte aqui do site, você vai encontrar aqui todas as informações que vocês precisam saber a respeito da norma de compartilhamento de infraestrutura de redes de distribuição. Então é bem fácil esse acesso. E é muito importante que vocês conheçam, né, saibam como consultar essas normas que a gente vai utilizar aí ao longo do nosso curso. Temos ainda, né, dentro desses manuais de instruções técnicas, nós temos outras atividades, como atividades de redes atividades de manutenção de rede, atividades como trabalhos em cruzamento aéreos que não são interligados, fiscalização de serviço de manutenção de poda. Isso também você encontra nesse pedacinho aqui onde está descrito aqui como normas e manuais de projetos e manutenção de redes de distribuição. Então agora nós vamos falar, depois que a gente deu essa introdução, né, para vocês se familiarizarem de onde encontrar essas normas que nós vamos utilizar, então nós vamos falar um pouquinho da configuração básica da rede. A rede primária, nós chamamos de rede primária a rede de alta tensão. Então, nós vamos estar falando ao longo do curso aqui também a questão da rede primária e a rede secundária. A rede primária, então, é a rede que nós consideramos como rede de alta tensão. É a rede de 13.8 kV ou a rede de 34,5 kV. Ela é definida em função do grau de confiabilidade que é adotado em cada projeto de distribuição. Isso depende também da importância da carga ou da localidade que você vai atender. Então, o sistema radial é aquele em que o fluxo de potência ele tem um único trajeto. Então, aqui eu tenho a simbologia aqui de um religador automático. Esse equipamento ele se encontra instalado na subestação. E aqui nós temos um barramento de 13.8, por exemplo, de 13.8 kV.
E esse sistema está me dizendo que o fluxo de potência ele só vai em um sentido, ele só vai aqui da subestação para a nossa carga, que são representadas por esse símbolo aqui, por esse triângulozinho que representa o transformador, que representa as nossas cargas. Então o fluxo de potência para um sistema radial ele só tem um sentido, você não tem opções de fazer com que estas cargas elas sejam alimentadas de outro local, a não ser desta fonte que nós chamamos aí de subestação. Então esse aqui é o sistema radial simples. Aqui um exemplo um pouquinho mais animado desse sistema radial. Então aqui vocês percebem que nós temos aqui então a nossa subestação, de onde nós chamamos de fonte, né? É o que alimenta todas essas cargas. E esse sistema ele tem uma particularidade, porque se acontece um determinado defeito na rede, um curto-circuito nesse ponto, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Ó? O nosso religador que está lá na subestação, ele vai fazer a abertura desse circuito, ele vai detectar o defeito da rede e ele vai proceder à abertura desse circuito. E todos os consumidores que estão ligados a este circuito, eles vão ficar desligados. E nós não conseguimos religar esses consumidores se nós não encontrarmos aqui o nosso defeito. Essa é a característica do sistema radial, né? Você não tem opções para alimentar essa carga de uma outra maneira. No sistema radial com recurso, na verdade eles são aqueles em que o sentido do fluxo de potência ele pode ser orientado por diversos trajetos até a carga. A utilização desse sistema radial com recurso, ele é feito em locais que possuem maior densidade de carga ou que requeram aí um maior grau de confiabilidade, por exemplo, cargas que são hospitais, centros de computação, algumas outras empresas, empresas que, por exemplo, não podem ficar sem energia por muito tempo, então a gente pode utilizar aqui esse sistema radial com recurso. Então, quando a gente perde um dos circuitos de distribuição, a alimentação ela não afeta todos, né? Não são todos que vão ficar ali todo o tempo sem energia. Então, esse sistema ele se caracteriza por dois aspectos. O primeiro deles é que existe uma interligação, é uma chave que é normalmente aberta, entre dois alimentadores diferentes, que podem ser da mesma subestação, ou até de subestações diferentes. Ele tem uma previsão aí no projeto que é feita da capacidade dos condutores de proteção, até para que uma parte do circuito seja alimentado por outro circuito e ele esteja protegido. Existe uma limitação do número de consumidores que são interrompidos se acontecer um defeito. Nós temos aí também uma diminuição do tempo de interrupção de energia em relação ao sistema radial simples. E ele é um sistema que também tem um elevado número de chaves tripolares. Aqui eu tenho um exemplo, um diagrama, onde nós temos aqui várias cargas. Eu tenho aqui uma subestação que eu tenho dois religadores. E cada um desses religadores aqui, por exemplo, esse religador aqui, ele alimenta este circuito. E esse outro religador que está na mesma fonte aqui, que está na mesma subestação, ele alimenta um outro circuito. Entretanto, se acontece um defeito, por conta destas chaves, eu consigo realizar manobras e alimentar o outro trecho do outro circuito, por exemplo, através de qualquer um desses religadores aqui que não estejam vendo o defeito. Então aqui eu trago um exemplo de uma rede radial com recurso. Ela é radial nesse caso porque a fonte é única, ela vem de uma única subestação. Então nós temos aqui também chaves a gás que são automatizadas. No caso, essa que está em vermelho aqui, ela é uma chave normalmente fechada. Essa que está em verde é uma chave normalmente aberta. E aqui eu tenho as minhas cargas, as indústrias, os grandes centros, hospitais. Então aqui, digamos que aconteça um defeito nesse ponto antes dessa chave a gás, o que vai acontecer? Esse equipamento, este religador automático, ele vai perceber o defeito na rede e ele vai desligar.
Então ele desligou aqui todo o nosso circuito que era alimentado por este religador. Só que nesse momento o operador ele vai perceber que não passou nenhuma corrente de defeito por esta chave a gás automática. Então nesse caso ele vai dar um comando de abertura. Então ele abriu aqui a nossa chave e ele vai poder dar um comando de fechamento nesta chave. E vocês vão perceber que agora eu tenho aqui o restabelecimento destas duas cargas e eu tenho um isolamento da parte defeituosa do nosso circuito. Então essa é a vantagem do sistema radial com recurso. Por isso que neste caso é estudado para que este circuito ou este circuito ele possa assumir parte da carga do outro circuito ou até toda a carga desse novo circuito. Na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de projeto. Até lá!